Hoje vamos estar falando aqui sobre qual pecado é contra o Espírito Santo. Tem uma parte na Bíblia quando Jesus perdoou o pecado de algumas pessoas, perdoou o pecado de alguém, algumas pessoas disseram que ele estava blasfemando. Mas Jesus podia perdoar o pecado, porque Deus pode perdoar o pecado e perdoa. Jesus podia e pode perdoar o pecado. E perdoa nossos pecados no batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Por isso Jesus veio deixar o batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Nós arrependemos do pecado que fizemos, nós passamos pelo batismo e o pecado é perdoado. Então, perdoar pecado, se fosse outras pessoas, não pode perdoar pecado porque é contra o Espírito Santo, perdoar pecado que os outros fazem. Não pode nem falar que perdoa pecado porque é contra o Espírito Santo. Só Jesus que perdoa nosso pecado no batismo, do arrependimento e perdão dos pecados. Então, se acaso maltratar uma pessoa, nossos irmãos, discutir, aí não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 o teu irmão perdoa. Pecado que fazemos um irmão contra o outro. Agora, pecados contra o Espírito Santo não tem perdão. Não pode falar que perdoa pecado e nem fazer pecado depois do batismo. Nem falar que perdoa os pecados e nem falar que pode fazer pecado depois do batismo, não pode. Por que não pode? Porque no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, verso 18 e 19, está escrito: todos os pecados são fora do corpo, mas o adultério é direto contra o corpo. O adultério é contra o corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Então, se falarmos que pode fazer pecado depois do batismo, estamos falando não só contra a pessoa, mas contra o Espírito Santo que habita na pessoa. Porque a pessoa, depois do batismo, no batismo ela nasceu da água e do Espírito Santo. Por isso tem que batizar o batismo da água, de João Batista, o que Jesus batizou, o de João Batista, e o batismo do Espírito Santo, que está em 28 de Mateus, verso 16 em diante, para nascer da água e do Espírito Santo. Então tem o Espírito Santo depois do batismo. Se acaso fazer pecado, está fazendo contra o Espírito Santo. E se falar que perdoa o pecado dos outros, ou que pode fazer pecado depois do batismo, está falando contra o Espírito Santo. Porque não pode fazer pecado depois do batismo. Porque a pessoa se tornou templo do Espírito Santo. Então, se falar para a pessoa que pode fazer pecado depois do batismo, não está falando contra a pessoa só, mas sim contra o Espírito Santo que habita na pessoa. Então, não pode nem falar que pode fazer pecado depois do batismo e que dirá fazer. Não pode, porque a pessoa nasceu da água e do Espírito Santo, se tornou templo do Espírito Santo depois do batismo, se tornou templo de Deus, se tornou igreja de Cristo, se tornou casa de Deus. Deus habita em nós. Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. Aonde o povo se reúne para buscar a presença de Deus em oração é casa de oração. Nós é que somos igreja de Cristo, templo de Deus e casa de Deus. Deus habita em nós. Por isso, depois do batismo, tem o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo, Deus e Jesus habita. Por isso, depois do batismo, se tornamos membro de Cristo, corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. Nós que somos igreja, somos o corpo de Cristo. Por isso, se pegar CCB, que muitos falam CCB, Congregação Cristã no Brasil. Mas é igual está lá em capítulo 7 de João, verso 7, ali em diante, vai ver que Jesus, para aparecer na festa, ele estava como em oculto. Depois se manifestou e falou abertamente. Então, CCB, que era a Congregação Cristã no Brasil, estava como em oculto. E agora, no final dos tempos, está sendo revelada a verdade. CCB significa corpo de Cristo que obedece o que está na Bíblia. Porque Jesus é o cabeça de igreja, da igreja, e nós somos corpo de Cristo. Então, quem é corpo de Cristo obedece o que está na Bíblia. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E ele veio deixar um novo testamento. Testamento novo. O Novo Testamento Jesus Cristo veio deixar para seguirmos. O Velho Testamento é para sabermos como era antes, o povo de antigamente, e o Novo Testamento é como é para nós seguirmos. Quem seguiu o Novo Testamento que Jesus Cristo veio deixar,
está seguindo a lei de Cristo e está seguindo Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então lembre-se, siga o Novo Testamento que está na Bíblia, porque quem é corpo de Cristo obedece o Novo Testamento que está na Bíblia, que Jesus Cristo veio deixar a Bíblia. Jesus Cristo veio deixar a Bíblia, o Velho Testamento, para sabermos como era o povo antigamente. Por que Jesus veio? Porque não tinha um justo sequer mais. Foram saindo fora do caminho. E o Novo Testamento é para seguirmos. Então lembre-se, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por isso, depois do batismo, não faça pecado. Por quê? Antes do batismo, somos pecadores. Se permanecer no pecado e Jesus vier nas nuvens ou a pessoa morrer, o pecado consuma. E pecado consumado também gera morte, perde a salvação. O pecado consumado gera morte, perde a salvação. Porque Jesus veio ou a pessoa morreu. Daí perde a salvação. Agora, antes que Jesus venha, que já está perto o final, e antes da pessoa morrer, se a pessoa passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, aí o pecado não consuma. A pessoa passa pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, aí a pessoa se tornou limpo. Se arrependeu do pecado que fez, passou pelo batismo, o pecado foi perdoado, a pessoa se tornou limpo. Tem que permanecer limpo depois do batismo. Não pode fazer pecado. Porque se fazer pecado, aí consumar algum pecado, aí o pecado está consumado, a pessoa vai para a segunda morte mesmo estando vivo. Porque daí pecado contra o Espírito Santo. Porque em nosso corpo habita o Espírito Santo. Se tornamos templo do Espírito Santo no batismo. Então se fazer pecado, não estão fazendo só contra o corpo, estão fazendo também contra o Espírito Santo. Se falar para as pessoas que pode fazer pecado depois do batismo, já estamos falando contra o Espírito Santo. Só de falar contra o Espírito Santo é blasfêmia, e blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não pode fazer pecado depois do batismo, porque no céu não entra sujeira. Para entrar no céu tem que ser limpo de mão, puro de coração e não entregar a alma à vaidade. Se voltar atrás depois do batismo a fazer pecado de voltar atrás como um cachorro, vai ficar de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os beberrões, quem mata, quem rouba, quem comete adultério, quem ama e pratica a mentira. Então depois do batismo não pode fazer esses pecados. Antes do batismo, se fazíamos, éramos pecadores. Quem faz é pecador. E Jesus veio para salvar os pecadores. Do quê? Do pecado, deixando o batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Então lembre-se, creia em Deus, porque primeiro tem que crer. Por isso não tem batismo de criança. É todo que crer e for batizado. A pessoa primeiro tem que crer, depois ir batizar. E é todo que crer e for batizado, tem que ser batizado. Porque Jesus disse, quem não batizar o batismo que eu sou batizado, não verá o reino do céu. E Jesus batizou o batismo de João Batista nas águas. E Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino do céu, no reino de Deus. Capítulo 28 de Mateus, versos 16 em diante, também está o batismo do Espírito Santo. Então tem que batizar os dois batismos. Não pode batizar nem o sol da água, porque senão não lava no sangue de Jesus, e nem o sol do Espírito Santo, é os dois. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino do céu. Então tem que batizar os dois batismos. Então, lembre-se, entre os dois batismos, Jesus comprou nós com o sangue dele. Para lavar no sangue de Jesus, tem que batizar os dois batismos em um, porque é uma só palavra, um só batismo. Ao mesmo tempo, os dois batismos em um. Porque Jesus batizou o batismo de João Batista, o da água. Depois, entre o batismo da água e do Espírito Santo, ele comprou nós com o sangue dele. Por isso, lavamos-nos no sangue de Jesus e batizar os dois batismos na hora só, da água e do Espírito Santo. Ele batizou o batismo de João Batista, Jesus, depois com 30 anos. Com 33,5, deu a vida por nós, comprou nós com o sangue dele. Depois morreu, ressuscitou e deixou o batismo do Espírito Santo em 28 de Mateus, versos 16 em diante. Então, entre os dois batismos, Jesus comprou nós com o sangue dele. Para lavar no sangue de Jesus, para o batismo ser válido, tem que ser os dois batismos. Se Jesus estivesse na terra, as pessoas que tinham batizado na água, Jesus só levava a mão para o lado e a pessoa já era batizada com o Espírito Santo, já recebia o Espírito Santo. E se a pessoa não fosse batizada ainda, Jesus falava, vai, não torne mais, igual falou para Maria Madalena, hoje estará comigo no paraíso, e já era, os pecados eram perdoados. Mas como Jesus foi, ele deixou o batismo, então tem que passar pelo batismo
Porque Jesus disse, quem não batizar o batismo, que eu sou batizado, não verá o reino do céu. E ele batizou o batismo de João Batista, de corpo inteiro dentro da água. E também Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu. Então tem que nascer da água e do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o que está em 28 de Mateus, verso 16 em diante. Se batizar os dois, por isso tem que falar em nome do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, quando coloca a pessoa na água, sepultado pelo batismo, de corpo inteiro dentro da água, quando sai, lavou no sangue de Jesus, morreu para o pecado e nasceu para Cristo. Mesma coisa que Jesus morreu lá na cruz, a pessoa morreu ali, pelo pecado, e nasceu para Cristo, como Jesus Cristo reviveu, depois de 3 dias, então a pessoa nasceu para Cristo. Então essa é a palavra de hoje. Não faça pecado depois do batismo. Não faça pecado contra o Espírito Santo. No batismo temos o Espírito Santo. Se fazer pecado depois do batismo, estará fazendo contra o Espírito Santo. E só vai se salvar quem permanecer limpo de mão, puro de coração, e não entregar a alma à vaidade depois do batismo. Permaneça limpo, porque Deus não perdoou nenhum anjo do céu que traiu. O anjo desobedeceu a palavra de Deus, Deus falou, vai lá para a terra, Satanás. Judas traiu Jesus por dinheiro. Por isso, todas as igrejas hoje que estão traindo Jesus por dinheiro, pare de trair Jesus por dinheiro. Porque Judas traiu Jesus por dinheiro e virou o diabo. Capítulo 6 de João, verso 70. Pedro negou o nome do Senhor Jesus 3 vezes, ainda começou a bater de frente com Jesus. Então não pode contrariar a palavra de Jesus que está no Novo Testamento. Pedro contrariou e virou Satanás. Capítulo 8 de Marcos, verso 33. Então essa é a palavra de hoje. Permaneça com o Espírito Santo. Permaneça limpo. Não faça pecado contra o Espírito Santo quem quiser se salvar. Essa é a palavra de hoje. Até mais. Valeu.